Meu nome é Fred, eu tenho 20 anos, eu sou de Santo Ângelo, no interior do Rio Grande do Sul. Eu fui aprovado em 9 universidades americanas, sendo 6 dessas com bolsas completas, e eu tô indo embarcar para Clemson University para estudar business. Quando eu pensava em estudar fora, a primeira coisa que vinha na minha cabeça é: eu quero muito, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Porque uma universidade americana pode chegar a R$ 50.000 por mês, e eu sabia que a minha família não ia ter condições de pagar esse valor. Então, por mais que eu queresse muito estudar fora, eu ficava com muito medo de não conseguir arcar com os custos que é estudar nos Estados Unidos. E hoje tenho a felicidade de dizer que eu tenho uma bolsa completa que vai conseguir me ajudar a arcar com esses custos e eu vou conseguir estudar numa faculdade nos Estados Unidos. Quando eu estava passando pelo processo da aplicação para as universidades no exterior, eu tinha muito medo do SAT, que é conhecido como o Enem americano aqui no Brasil, né? E eu tinha muita dificuldade, porque eu não sabia como é que era a matemática dos Estados Unidos, eu nunca tinha feito matemática, uma prova de inglês e tal. E por mais que eu soubesse falar um pouco de inglês, eu tinha muito medo de, né, qual que vai ser a minha nota na prova? Será que eu vou ter uma nota boa? E no final eu acabei tirando 1.490, que foi uma nota mais que suficiente para aplicar para todas as universidades e não ter medo de enviar a minha nota do SAT, na hora que eu fui aplicar. A parte mais difícil do processo de aplicar para fora para mim foram as redações. Primeiro porque eu não sabia o que contar nas redações e eu não sabia o que falar sobre a minha história. Mas depois, porque aqui no Brasil a gente escreve de uma maneira completamente diferente da maneira dos Estados Unidos. Então, você primeiro tem que aprender como falar sobre você mesmo, como escrever sobre você mesmo, né? E então decidir quais tópicos você vai abordar. Então, pra mim, a narrativa foi uma parte muito difícil da aplicação. Eu não sabia que histórias contar, eu não sabia como contar essas histórias, mas, assim, tendo acesso a vídeos na TDS, como o que falar nas redações, como abordar os tópicos, e também ter a Letícia, que em todas as aulas estava revisando os textos e dando feedback sincerão, né? Eu acho que fez uma diferença muito grande. Pra mim, escrever redações foi difícil demais no início, porque eu não sabia o que estava fazendo, e as minhas primeiras redações ficaram horríveis. Mas depois de um ano reescrevendo redações, recebendo feedback, recebendo revisões, eu consegui criar, escrever, na verdade, né, mais de 70 textos para as universidades nos Estados Unidos que foram bons o bastante para me ajudar a conquistar uma bolsa. A parte mais difícil do meu ano sabático, que é o ano que eu tirei depois do ensino médio para focar no processo das universidades no exterior, foi lidar com a minha mãe, porque ela não entendia por que que eu tava fazendo aquilo e ela era super contra ficar mais um ano em casa. Mas logo no início do meu ano sabático, o Lucas Pertussati, fundador da The Dream School, ele fez uma chamada com a minha mãe que durou tipo uma hora, assim. E ele falou com ela, explicou pra ela os benefícios da aplicação, explicou pra ela por que que era tão importante eu me dedicar pra esse processo. E eu sei que depois daquela chamada que ele fez com ela, a visão dela foi completamente diferente. Então, assim, eu sou muito grato ao fato da TDS pensar não só no aluno, mas também nas expectativas que os pais têm, porque não é fácil você tirar um ano sabático inteiro pra focar numa coisa que ninguém nem entende aqui no Brasil, né? Durante o meu ano sabático, eu também senti que eu tava atrasado e que as pessoas no Brasil estavam fazendo faculdade, estavam bem à frente, né? Um ano é muita coisa, pode não parecer, mas é sim. E eu acho que fazer parte da TDS, né, com uma comunidade de pessoas que já tá nesse processo, que já tirou um ano sabático, gente que tirou um ano sabático e já tá na faculdade nos Estados Unidos e pode dizer o quanto vale a pena, e isso faz toda a diferença. Porque eu pude não só ouvir que isso é possível e que é uma coisa útil pro processo, mas também que a TDS vai te dar uma lista inteira do que fazer e do que não fazer durante o ano sabático. Então, não é um tempo desperdiçado e eu acho que eu cresci muito como pessoa. Mesmo se eu não tivesse passado numa universidade nos Estados Unidos, eu ia ter certeza que esse ano foi muito útil para o meu crescimento como pessoa e eu pude me entender mais, desenvolver trabalho, desenvolver atividades extracurriculares, desenvolver pesquisa. Então, assim, dá um medo, mas vale a pena demais. Eu acho que a maior transformação que eu tive fazendo o processo de aplicar para as universidades dos Estados Unidos foi saber contar e aprender a contar a minha história e saber quem eu sou. Porque aqui no Brasil a gente não é incentivado a contar quem a gente é. A gente é incentivado a fazer uma prova e deu, entendeu? Tem a nota de corte e acabou. Quando você aplica para universidades nos Estados Unidos, você precisa saber quem você é, o que você quer e aonde você quer chegar. E para mim, a minha maior transformação e a minha maior conquista foi entender quem eu sou e aprender a contar quem eu sou nos processos de aplicação. Então, hoje em dia, eu consigo aplicar para uma vaga de emprego, consigo falar sobre quem eu sou para outras pessoas, coisas que vão muito além do processo de aplicação da universidade, por causa dessas S's, das redações, na verdade, que eu tive que escrever. A parte que me faz mais animado para estudar nos Estados Unidos é o acesso a oportunidades que não existem aqui no Brasil. Eventos, conferências, estágios, bolsas,
tem 1 milhão de oportunidades nos Estados Unidos que eu tô super animado para aproveitar. E eu tenho certeza que se eu fizesse faculdade do Brasil, eu não só não ia ter acesso a essas coisas, eu não ia ser incentivado a fazer coisas fora da sala de aula. Então eu acho que estudar nos Estados Unidos, o que mais me faz feliz sobre estar nos Estados Unidos é que eu vou ter acesso a oportunidades incríveis, viagens para os Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, pessoas incríveis nos Estados Unidos. E eu tô muito animado para poder aproveitar essas oportunidades e voltar para o Brasil uma pessoa completamente diferente, com um currículo totalmente diferente, com as oportunidades internacionais. A The Dream School foi extremamente útil para minha aplicação, porque eu sinto que ela é feita para todos os tipos de aprendizado, entendeu? Se você precisa fazer ao vivo as aulas, você faz. Se você faz gravado, você faz. Como eu trabalhava muito e tinha muita coisa para fazer, acho que a parte mais útil da TDS para mim foi o fato de que a plataforma tinha todas as aulas para todas as partes da aplicação disponíveis 24/7. Então, sempre que eu tinha um tempo, eu queria aprender mais sobre redação, eu queria aprender mais sobre o SAT, que é o Enem americano, eu ia na plataforma e tinha todas as aulas sobre todos os tópicos explicados pelo Lucas, pela Marcela, pela Letícia, e podia tirar as minhas dúvidas, podia perguntar no Discord, eu podia ver as aulas. Então, para mim, o melhor foi o fato de que, mesmo tendo 1 milhão de coisas para fazer e sendo super ocupado, eu podia acessar a TDS a hora que eu quisesse. Esse foi o primeiro. A segunda coisa que eu mais gostei na TDS foi o fato de que tem uma comunidade muito grande de pessoas que estão no mesmo nível que você. E nem sempre no mesmo nível. A TDS tem gente que tá na frente, gente que tá atrás de você, gente que começou antes, gente que começou depois. Então você vai ter acesso a pessoas que já sabem do processo e podem te ajudar. E todo mundo na TDS tá super disposto a te ajudar a ler essay, né, redações, a ler o seu currículo. Então você nunca vai se sentir sozinho. Você vai ter um apoio que vai fazer sentir parte de uma comunidade maior de pessoas pelo Brasil inteiro. E às vezes também fora do Brasil. Eu decidi de aplicar muitas vezes durante o meu terceiro ano. Eu tive que tirar um ano sabático porque eu não acreditei em mim o bastante no meu terceiro ano, então eu desisti do processo de aplicação. A minha dica para quem tá decidindo, será que eu faço, será que eu não faço? É assim, tu nunca vai saber se tu não tentar. Eu sei que se eu não tivesse escolhido aplicar, eu não ia conseguir dormir sem saber se eu teria conseguido a bolsa ou não. E hoje eu posso dizer que eu consegui as 6 bolsas completas e 9 aprovações dos Estados Unidos só porque eu tentei. É um processo difícil, é um processo desgastante. Ninguém vai mentir e ninguém vai falar que é o contrário. Sim, ele cansa. Mas se você não tentar, se você não acreditar em si mesmo, você nunca vai saber se você seria capaz de conseguir uma bolsa fora ou não. Então, o meu conselho é assim, faz a aplicação, pega os recursos que tu tem ao teu redor, participa de comunidades que vão te ajudar, porque tu precisa te dar a chance. Se o teu medo será que as universidades vão aprovar ou não? Primeiro pensa, será que tu mesmo tá se admitindo, tá se aprovando ou não? Porque não pode fazer como eu fiz várias vezes no meu terceiro ano, e me negar a minha própria chance de estudar fora. E eu nunca mais vou fazer isso. Então, assim, te dê a chance de estudar fora. Porque a internet hoje tem recursos, tem comunidades, tem 1 milhão de coisas que tu pode fazer pra conseguir entender o processo. O problema não é entender o processo, o problema é tu continuar acreditando em ti mesmo, né? Mas isso aí é contigo e contigo mesmo. Então, o meu conselho é: acredita em ti, porque tu consegue fazer isso. Eu fui uma das pessoas que não acreditou que eu era capaz de conseguir uma bolsa, consegui 6. Então, vá atrás e acredite, né? Não te negue, deixe que as universidades vão te avaliar.